Imagina só um sistema onde tudo, pessoas, propriedades, tudo mesmo, tem um valor monetário fixo. Um valor que pode ser dedicado a um propósito sagrado. É quase uma tabela de preços para a fé, né? Exato. Uma promessa que vira uma transação. É uma ideia fascinante, porque o compromisso pessoal com o divino, ele é traduzido imediatamente para a economia do santuário. Não fica só no campo da intenção, sabe? Vira algo concreto. Pois é, e é justamente esse sistema que a gente vai analisar hoje, mergulhando de cabeça no capítulo 27 do livro de Levítico. Ele detalha todas as regras sobre votos especiais, avaliações, consagrações no Antigo Israel. Uhum. E para isso, a gente se baseou em duas bíblias de estudo ótimas, a Roma e a NAAI, que trazem muitos detalhes sobre essas leis. E olha, é bom a gente lembrar que este capítulo, ele funciona quase como um apêndice de Levítico, né? Como assim? Enquanto o resto do livro foca muito nos sacrifícios, nos rituais obrigatórios, aqui o tema são as práticas voluntárias. É sobre a relação pessoal, sabe? Os compromissos que o indivíduo decidia fazer por conta própria. Certo. Então, o nosso objetivo aqui é decifrar na lógica por trás disso tudo. Como é que isso funcionava na prática e, mais importante, o que esse sistema revela sobre a sociedade e a fé daquela época? Exato. Ok, vamos começar pelo ponto que talvez seja o mais chocante para a gente hoje. A dedicação de pessoas através de um voto. Sim, é um conceito que soa muito estranho. A ideia era que uma pessoa podia ser, entre aspas, dedicada ao serviço do Senhor. Mas isso significava o quê? Escravidão, serviço para o resto da vida? Não, não era bem isso. Na prática, o voto geralmente era cumprido com um pagamento em prata. Funcionava como um resgate monetário. E o que me impressiona é que não era um valor subjetivo que o sacerdote tirava da cabeça. Havia uma tabela de preços fixa. Isso. Por exemplo, um homem na sua idade mais produtiva, ali entre 20 e 60 anos, era avaliado em 50 ciclos de prata. A versão NA até faz a conversão, dá uns 600 gramas de prata. Enquanto uma mulher, na mesma faixa de idade, de 20 a 60, era avaliada em 30 ciclos. Ou seja, 360 gramas. E esse padrão se repete, né? Em todas as faixas etárias com valores diferentes para homens e mulheres. E os valores vão diminuindo conforme a idade, tanto para cima quanto para baixo. Exatamente. Para os mais jovens ou os mais velhos, o valor caía. Peraí, então essa tabela é basicamente um reflexo econômico brutal da sociedade da época, onde o valor de uma pessoa, para fins de um voto sagrado, estava ligado diretamente à sua capacidade de trabalho braçal. É por aí. É uma visão bem pragmática, né? A lógica por trás desses valores provavelmente refletia a capacidade produtiva de cada grupo numa sociedade agrária. Entendi. E ter uma tabela fixa evitava o subjetivismo do sacerdote, impedia favoritismos, corrupção e criava um sistema transparente para as contribuições. Era uma forma de organizar a fé economicamente. Ok, eu entendo o ponto sobre evitar corrupção, mas isso não tornava o sistema meio insensível? 50 ciclos de prata devia ser uma fortuna. E se alguém, num momento de grande devoção, fizesse um voto e simplesmente não tivesse como pagar? Ah, mas aí entra uma parte crucial da lei. Uma válvula de escape. Qual? Se a pessoa fosse muito pobre para pagar o valor da tabela, ela se apresentava ao sacerdote e ele, então, fazia uma avaliação especial. A lei dizia que o valor seria conforme as suas posses. Ah, então o sacerdote definia uma quantia que a pessoa realmente tinha condições de pagar. Exatamente. Havia uma consideração social dentro dessa estrutura que parecia tão rígida. Essa flexibilidade para os mais pobres é fascinante. Mas e quando o objeto do voto não era uma pessoa, mas, sei lá, o seu melhor boi? A lógica de pagar para resgatar se mantinha? Em parte, mas com algumas regras, assim, bem mais severas. Se o voto envolvia um animal puro, um que podia ser oferecido em sacrifício... Um boi, uma ovelha... Isso, a regra era absoluta. O animal dedicado não podia ser trocado de jeito nenhum. E aqui a coisa fica muito interessante. A pessoa não podia nem tentar trocar por um animal melhor caso se arrependesse de ter oferecido um mediano. Nem melhor nem pior. E a penalidade era pesada.
Se alguém tentasse fazer a troca, tanto o animal original, que foi prometido, quanto o substituto se tornavam santos. Os dois? Os dois, ambos, passavam a pertencer ao santuário. Nossa, que radical. Então, se você tentasse ser esperto e trocar por um bicho inferior, perdia os dois. O sistema tinha uma trava de segurança fortíssima contra o arrependimento ou a malandragem. Exatamente. Reforçava a seriedade do voto. Uma vez que a palavra era dada, era final. Certo. Já para os animais impuros, que não serviam para sacrifício, tipo um burro, o sistema era diferente. O sacerdote o avaliava e a pessoa podia resgatá-lo, mas aí entrava uma taxa. Deixa eu adivinhar. Aquela taxa de 1/5, 20% que aparece em outros lugares. Essa mesma. A pessoa pagava o valor da avaliação mais 20%. E o mesmo valia para uma casa. Se não fosse resgatado, o bem era vendido pelo santuário. Essa taxa de 20% é um padrão no capítulo todo. Então essa taxa é quase uma multa por mudar de ideia, né? É uma boa forma de ver. Um desincentivo financeiro para você não voltar atrás na sua promessa. O resgate era uma opção, mas uma opção que saía mais caro. É a leitura perfeita. A ideia era encorajar o cumprimento do voto original. Mas a coisa ficava ainda mais complexa quando o assunto era a dedicação de terras. Ok, isso parece bem complicado. Como é que se avaliava um pedaço de terra? A avaliação era ligada a 2 fatores. Primeiro, a produtividade, medida pela quantidade de semente necessária para o plantio. Mas o fator crucial era o ano do jubileu. Ah, o jubileu. Aquele ciclo de 50 anos em que a posse das terras era resetada e voltava para as famílias originais. Como isso entrava na conta? Então, o valor da terra não era fixo. Era como um aluguel que o santuário receberia até o próximo jubileu. Faz sentido. Se faltassem 40 anos, o valor era alto. Se faltassem só 2, o valor era bem menor. Exatamente. O sacerdote calculava o valor de uso da terra até o jubileu. Era um sistema bem sofisticado. Mas, olha, havia uma consequência gravíssima se a pessoa não resgatasse o campo que dedicou e ele acabasse sendo vendido a um terceiro. O que acontecia? No jubileu, a terra não voltava para o dono original. Ela se tornava a propriedade permanente dos sacerdotes como campo consagrado. Caramba! Era uma perda definitiva da herança da família. Definitiva. Um voto mal administrado podia custar o futuro de gerações. O peso da promessa era enorme. Isso mostra a seriedade do sistema. Mas imagino que nem tudo podia entrar nessa tabela de preços dos votos, certo? Devia ter coisas que já eram consideradas sagradas por padrão. Sim, haviam exceções claras. A primeira era o primogênito de um animal puro. Ele já pertencia ao Senhor por uma lei anterior, então não podia ser rededicado num voto voluntário. Seria como tentar dar de presente algo que já não é seu. Faz todo sentido. E a outra exceção, a outra ainda mais intensa, as coisas consagradas, que no hebraico original usam a palavra eren. Eren. O que isso significa na prática? Qual a diferença entre um voto normal, que podia ser pago em prata, e essa consagração eren? Parece uma diferença de intensidade. É exatamente isso. Um voto, ou neder, era um compromisso que podia ser gerenciado financeiramente, como a gente viu. Já o eren era uma dedicação irrevogável, absoluta. Totalmente sem volta. Isso. Eram itens ou até pessoas em contextos de guerra dedicados de forma permanente, santíssimos. Não podiam ser vendidos nem resgatados, eram completamente removidos do uso comum, muitas vezes para destruição. Entendi. É um nível de consagração totalmente diferente. E para fechar o capítulo, a lei fala sobre os dízimos. Isso já não era um voto voluntário, era uma obrigação, né? Isso, o dízimo era uma lei estabelecida. A 10ª parte de tudo, colheitas, frutos, rebanhos, era santa e pertencia ao Senhor. Mas, curiosamente, as regras de resgate aparecem de novo aqui. Sério? Sim, os dízimos dos produtos da terra podiam ser resgatados, com a nossa já conhecida taxa de 20%. Interessante. Então, para a colheita havia a opção de resgate, mas para o rebanho não. Certo? Li que a regra era diferente. Por que essa distinção?
Pois é, o dízimo do gado ou do rebanho não podia ser resgatado e o método de seleção era muito específico para garantir a imparcialidade. Como funcionava? O pastor fazia todos os animais passarem um a um sobre o seu cajado. O 10º que passava era automaticamente consagrado. Ah, então o fator sorte ou providência, dependendo do ponto de vista, era parte integral da lei. Totalmente. O 10º animal podia ser o seu melhor reprodutor ou o mais fraco do rebanho e não havia o que fazer. Exatamente. O texto enfatiza: seja bom ou mal. O dono não podia escolher, nem inspecionar, nem trocar. E se tentasse a troca, de novo, ambos os animais se tornavam santos. A mesma regra do voto voluntário. Isso. A regra removia o julgamento e o interesse humano da equação. Era um ato puro de obediência. O que o destino, ou Deus, selecionasse como 10º, era o que lhe pertencia. Então, juntando todas as peças, o que a gente tem é um sistema legal e religioso incrivelmente organizado. Muito organizado. Ele pegava promessas e intenções de fé e as transformava em ações e valores concretos com regras para quase todas as situações. Da dedicação de uma pessoa ao dízimo de uma ovelha. E se a gente conecta isso ao quadro geral, o que esse capítulo revela é o lado, administrativo e econômico da vida no santuário. É uma tentativa de equilibrar a devoção pessoal com a necessidade prática de sustentar a estrutura religiosa. O sagrado e o secular não eram mundos separados. De jeito nenhum. Estavam profundamente interligados por regras, valores e uma economia compartilhada. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. Esse sistema antigo de converter promessas intangíveis em valores tangíveis nos faz pensar como é que as nossas culturas hoje, sejam elas seculares ou religiosas, tentam fazer a mesma coisa. Contratos pré-nupciais, promessas de doação com valor fiscal, até mesmo as metas de desempenho corporativas. Parece que essa necessidade de dar forma, peso e consequência às nossas promessas é uma característica humana que perdura. Mesmo que as moedas e os métodos tenham mudado completamente.